Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Então bora pro show! Sou o professor Éder Bento. Toda semana a gente tem Live Prof. In, que é um encontro semanal aqui para te ajudar, te subsidiar com metodologias, com ferramentas, com a mentalidade inovadora que você precisa para se tornar um professor inovador, um professor mais reconhecido, um professor valorizado, um professor que tem tempo extra, tem qualidade de vida, um professor satisfeito em ser professor e que vai falar para todo mundo ser professor também, tá bom? É isso que a gente faz, ó. Olha só, para quem não sabe, hoje o tema é muito bacana. Hoje o tema é o que você ganha em explorar a cultura digital na sua aula. É um tema bem bacana, deixa eu contextualizar vocês. Funciona assim, em 2010 para 2011, eu já estava dando aula em todos os níveis, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. E eu dava aula em uma instituição de ensino superior que chama Anhanguera, aqui na minha cidade, em Anápolis. E nesse período, então houve uma transição ali, sabe? A Croton é uma grande multinacional de educação e ela comprou a Anhanguera naquele momento. Sabe o que rolou nesse período? Aconteceu o seguinte, que naquele momento, a Croton começou a oferecer para todos os professores uma oportunidade de fazer uma pós-graduação em metodologia e gestão de ensino à distância. De graça, sabe? E naquele momento eu peguei, fui fazer essa especialização e eu não entendia exatamente por que eles estavam fazendo isso de graça, mas depois eu comecei a ligar os pontos. Eu comecei a perceber que existia um movimento ali, um movimento para que as aulas elas fossem priorizadas no modelo à distância. Mas eu não entendia isso. Eu pensava, isso aí é aquela visão que a gente tem, né? Tá visando lucro, tá visando não sei o quê. Tudo bem, pode até estar visando, mas a verdade é que existia uma demanda, existia uma busca dos alunos por essa modalidade de ensino à distância. Então, naquele momento, eu cheguei a dar aula para turmas de ensalamento, que a gente fala, né? Que tinha 200 alunos, 180 alunos, 220 alunos, 150 alunos, e a gente estava com essa galera, a gente dando aula para essa galera toda em uma sala só. E geralmente a gente dava aula naquelas modalidades de disciplinas comuns, né? De grade comum que a gente falava, então eu dava aula de matemática aplicada. Então na mesma turma tinha engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil. Na mesma turma, sabe? Então era a modalidade. Depois de um certo tempo, essas disciplinas de núcleo comum, elas migraram para o digital. Então elas eram oferecidas online para os alunos. E as disciplinas presenciais eram aquelas disciplinas específicas para cada segmento. Então, foi uma mudança que foi acontecendo, só que a universidade já acompanhava, já sabia disso, porque acompanhava o mercado, talvez gastou dinheiro fazendo pesquisa de mercado, então entendia, enxergava essa demanda, mas eu não enxergava, eu estava preocupado em dar aula, eu estava com o olho dentro da sala de aula. E aí, houve uma mudança naquele momento, e aí as oportunidades foram mudando também, né? Foram mudando, vários professores foram demitidos naquele período, porque diminuiu a quantidade de professores necessários, né, para dar aula. Porque antes você precisava de um professor para dar aula para aquela turma, agora você precisava de um professor online para dar aula para todas as unidades do Brasil inteiro. Então, por isso que eles pediram para fazer a especialização, para que os professores que estivessem preparados tivessem essa janela de oportunidade. Quem aproveitou, show, aproveitou. E naquele momento eu estudei aquilo, mas eu não sabia muito onde é que eu ia aplicar aquele negócio. Passou o tempo, depois que eu fui lá pro agronegócio, eu comecei a plantar soja, plantar milho, essas coisas tudo, e eu comecei a perceber o quanto a tecnologia é importante para subsidiar e para gerar lucratividade no agronegócio, porque você vai automatizar processos, escalar processos e tudo mais, e a tecnologia traz esse poder de escala, e aí que eu comecei a ligar os pontos. E lá em 2015, mais ou menos, 2014 para 15, eu comecei a testar algumas coisas de tecnologia na minha sala de aula e comecei a formular um processo, formular um método para poder fazer isso dar certo. E sabe o que aconteceu? Em 2017, eu comecei a gravar um vídeo, porque a gente ia ter prova Brasil, ia ter avaliação de IDEB, né? Na rede municipal que eu trabalho, no município de Anápolis, e a gente ia ter IDEB. E então eu fiz o quê? Gravei um vídeo preparatório para a Prova Brasil. Era um vídeo simples, eu gravando com o meu celular,
Hoje eu vou olhar lá no meu canal, é um videozinho assim, muito simples, sabe? Qualidade muito abaixo, mas eu gravei e deu tudo certo. Foi tudo certo porque foi um dos vídeos que mais teve visualização no meu canal no YouTube, pra você ter uma ideia. Né? E é um vídeo simples, mas que direto tem até hoje comentários de alunos que entram lá e agradecem, porque gostou da aula e tal, ajudou para realizar uma prova, ajudou para um monte de coisa. Então, naquele momento, eu comecei a aplicar o ensino à distância. Isso é muito antes de pandemia, não existia nada disso aí. Tá? E aí eu comecei a entender que a tecnologia me permitia gerar escala, a tecnologia me permitia fazer mudanças, abrir o leque de oportunidades para poder aplicar os ensinamentos que eu gostaria com os meus alunos. Tá? E aí, o que isso tem a ver com cultura digital, Éder? Porque cultura digital é exatamente isso. Não sei se você sabe o que é cultura digital, mas cultura digital, pessoal, cultura digital é exatamente esse conjunto, sabe? Esse conjunto de maneiras, de costumes que as pessoas usam para se relacionar. Então, quando eu falo, isso é cultura. Agora, quando eu falo cultura digital, é a maneira com que as pessoas elas utilizam a tecnologia, as tecnologias digitais, para poder se comunicar, para poder aprender, para poder trabalhar, para poder se relacionar com o mundo, tá? Para comprar, para vender. Isso é cultura digital e nós estamos imersos na cultura digital. Tanto que nós estamos fazendo o quê? Fazendo uma aula online. Entende? Olha só, você está aprendendo aqui. Nós estamos trocando experiências, eu contando a minha história, contando o que eu fiz, o que eu faço, para você aplicar aí na sua aula. Então, a cultura digital é esse conjunto, é um termo muito amplo, tá? Mas é esse conjunto de maneiras que você pode se relacionar. Só que você tem que entender o seguinte, que é um processo, tá? É um processo. Quando você vai analisar a cultura de um povo, a cultura organizacional de uma empresa, que seja, ela é construída ao longo do tempo, tá? Então a cultura digital também ela vem sendo construída ao longo do tempo. E à medida que as novas tecnologias vão surgindo e vão se desenvolvendo, essa cultura digital ela também vai evoluindo, vai mudando, sabe? Então quando eu cito essa história que eu estava lá em 2011, e que eu comecei a ter a noção do que era essa cultura digital, o que era essa forma de você ensinar de um jeito em que você não precisava utilizar de meios que dessem mais trabalho do que o necessário, lá em 2010, 2011, naquele momento, não foi naquele momento que nasceu a cultura digital, foi muito antes disso. Naquele momento foi quando eu tive clareza que ela existia, entende? E hoje a gente vive imerso nisso porque a pandemia acelerou o processo. Então, tem gente que acha que essas mudanças na educação, na cultura, né, na sociedade, aconteceu por causa da pandemia. Não, a pandemia evidenciou e acelerou o processo, tá? Só. Isso já vem acontecendo desde a criação do computador, desde a criação da internet. Começou essa guinada para a cultura digital. Quando você analisa o que é a cultura digital como um todo, você entende que ela tem alguns elementos, tá? Alguns elementos. E o primeiro elemento que eu quero que você entenda para aplicar na sua aula é o conceito, é o elemento da interatividade. A cultura digital ela é permeada por interatividade, tá? E o que é interatividade? Para você entender, existem o conceito de interação e de interatividade. O que é interação? Interação é a troca de informações, sabe? A troca de informações entre elementos. Pode ser a troca de informações entre você e outra pessoa, entre você e o seu aluno, entre os alunos, entre o aluno e o material didático, sabe? Tudo isso são trocas de informação e isso é interação. Então, interação é diálogo, é tato, sabe? É conversa, é conexão. Isso é interação. E essa interação ela pode acontecer presencial, offline, e ela também pode acontecer online. Por exemplo, você que está me assistindo aí, como é que a gente pode interagir aqui? A gente pode interagir pelo chat, você pode escrever e a gente interagir. Só que o que acontece? Quando essa interação ela é automatizada, como se fosse um chat desse aqui, automatizada por um software, por um programa de computador, por alguma ação, alguma metodologia, aí você tem o que a gente chama de interatividade. Então, interatividade é a automação da interação por meio de uns elementos que a gente chama de objetos de aprendizagem.
O que são objetos de aprendizagem? Objetos de aprendizagem, eles são elementos, sabe? São ferramentas. Pode ser digital, pode não ser digital, pode ser físico, não tem problema, tá? Mas que eles podem ser utilizados para quê? Para ajudar você ou seu aluno no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Basicamente é isso. Então, o que pode ser? Pode ser um objeto de aprendizagem, pode ser um contexto mais simples, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser uma tabela, pode ser mais complexo, pode ser um livro didático, pode ser uma animação 3D, pode ser uma forma de realidade aumentada, de jogos interativos, tá? Então, são várias formas que você tem para vários objetos de aprendizagem que te ajudam a ter essa interatividade. Então, você tem a interação e você tem a interatividade. Qual vale mais a pena? Você focar na interação ou você focar na interatividade, que é a interação com automação? Qual vale mais a pena? Ó, na visão de um professor inovador, sempre vale mais a pena você fazer um trabalho que tem um bom resultado gastando menos, ou seja, ser eficiente. Não basta ser eficaz, fazer certo as coisas. Você tem que fazer certo as coisas economizando o máximo de recursos possível, que é o conceito de eficiência, tá? Então, um professor inovador é eficiente. E quando a gente analisa esses dois termos, interação e interatividade, nós estamos considerando exatamente a questão de eficácia e eficiência. Então, quando você vai buscar uma aula que tem muita interação e sem pensar nos objetos de aprendizagem que vão te ajudar nisso, vai dar muito trabalho. Porque, vamos lá, se você pensar num objeto de aprendizagem, quadro negro e giz, é um objeto de aprendizagem? É, quadro negro é um objeto. Só que é um objeto que você vai buscar a interação do aluno com o quadro e você, fazer aquela famosa aula de expositiva e dialogada, né? É um tipo de aula, só que ela dá mais trabalho. Você vai ter que escrever no quadro, encher o quadro, depois apagar o quadro, depois escrever de novo. Então, é um objeto de aprendizagem, só que não é automatizado, ele não tem automação. Então, você está privilegiando a interação puramente falando, você não está privilegiando a interatividade, você não está gerando automação para o processo. Então, quando você tem uma aula baseada somente em interação, sem automação, sem interatividade, você vai ter que gastar muito tempo com as burocracias educacionais, tanto na aula como depois da aula. Então você vai ter que, às vezes, gastar tempo preenchendo alguma coisa, pode ser antes também. Às vezes você vai usar uma ferramenta, um objeto de aprendizagem que dá muito trabalho e que não vai ser muito útil. Você vai fazer alguma atividade com colagem, com EVA, alguma coisa assim, e é algo consumível, não vai durar muito tempo. O aluno vai pegar e já vai gastar, já vai levar embora ou estragar, e que seja. E aí você vai ter que fazer de novo toda vez que você for aplicar. Toda vez que você for aplicar. Então, se você é um professor que dá aula de manhã e à tarde para a mesma turma, você tem que fazer 2 vezes a mesma coisa. Se for turmas diferentes, é 2 vezes coisas diferentes. Entende? Entende que não tem escala isso? Entende que você não vai conseguir economizar tempo, ter qualidade de vida? Porque a qualidade de vida de um professor inovador é gerada quando você economiza tempo, dentre outras coisas, é quando você economiza tempo. Ao ter mais tempo, você vai conseguir fazer coisas que você gosta, fazer coisas que você deixou de fazer e que fazia muito, muito bem para você. Quando você faz uma aula, então, privilegiando apenas a interação e esquecendo a automação para ter interatividade, primeiro, você vai ter menos tempo de planejamento de aula. Né? Você não vai precisar pensar muito na aula, porque é uma aula baseada na pedagogia do sempre foi feito assim. Como sempre foi feito assim, basicamente você já sabe como é que é. Você vai pegar aquilo lá, encher o quadro, botar para o aluno copiar, vai falar e pronto. Pode até funcionar para algum em algum momento, mas na maior parte das vezes não funciona. Você vai continuar falando para as pessoas que não vão te ouvir, vão te ignorar. E aí esse sentimento é muito ruim, né? Ser um professor ignorado te torna um professor frustrado. Então não funciona, tá? Se você já está fazendo esse tipo de aula até agora e está sentindo que você é ignorado na sala de aula, se você continuar desse jeito, não vai rolar. Você vai continuar sendo ignorado. Então a minha sugestão é que você mude um pouco essa perspectiva, tá? Mude um pouco essa perspectiva. E aí vem o seguinte, se você tem um tempo gasto menor para o planejamento, quando você busca interação, quando você busca interatividade, você já tem um tempo maior, tá? Você já tem um tempo maior para você planejar essa aula, porque ela vai ter mais interatividade, ela vai automatizar o processo, só que você precisa pensar melhor. Existe uma curva de aprendizagem para você aprender a utilizar uma ferramenta.
Existe uma curva de aprendizagem para você desenvolver uma mentalidade inovadora e conseguir enxergar oportunidades, tá? Agora, claro que varia de uma pessoa para outra, depende muito do seu comprometimento, da sua vontade de mudar, mas com o acompanhamento certo, direcionamento certo, você consegue muito mais rápido que sozinho. E é por isso que você que está aqui ao vivo comigo tem que aproveitar todos os conteúdos que a gente tem aqui no canal. Então, se você não está inscrito no nosso canal, no YouTube, já se inscreve aí agora, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com algum professor. Se você está vendo aqui ó, no Instagram, faz a mesma coisa, ó, aperta aí o coraçãozinho, aperta no aviãozinho aí, na setinha, manda para algum professor que você conhece e começa a seguir nosso perfil. Se você não está seguindo ainda, né? Segue nosso perfil aí, porque vale a pena. A gente está sempre produzindo muitos conteúdos mais simples, pequenininhos, curtos, para você aprender algum insight rápido, e conteúdos mais densos, mais longos, igual uma live dessa, igual alguns tutoriais que a gente posta. São conteúdos mais densos, eventos que a gente faz para te ajudar nessa caminhada, tá? Para se tornar um professor com mais qualidade de vida, um professor que seja admirado, um professor que tenha mais reconhecimento, sabe? É isso que a gente está trabalhando aqui para te ajudar. Beleza? Então, ó, você privilegiou a interação, o tempo gasto de plano de aula vai ser menor. Só que é um plano de aula para inglês ver, o tempo que você vai gastar lá vai ser um pouco menor, só que no final das contas é perdido, porque você está fazendo para nada. E a interatividade, quando você privilegia a interatividade, você vai gastar um pouco mais no plano de aula, mas existem formas de você não gastar tanto, não precisar trabalhar mais do que o necessário, tá? E aí você vai ter um plano que realmente funciona, que não é para inglês ver, é um plano que vai fazer sentido para você aplicar na sua aula e ter resultados com menos trabalho, tá? Além disso, se você privilegiar a interação, você tem que entender que o seu poder de escala ele é bem menor. Porque se você vai privilegiar a interação, então, se você privilegiar a interação, pessoal, você vai conseguir escalar pouco, sabe? Escalar pouco, porque se você tem uma grande quantidade de alunos na sala de aula, a gente não consegue aplicar, tá? A gente não consegue aplicar. E eu falo isso porque eu testei isso, tá? Eu estava lá na Anhanguera, que eu citei lá no começo. Então, eu tinha turmas com 200 alunos na sala. Eu não tinha como fazer uma aula com muita interação, não conseguia. E quando eu tentava, me dava um trabalho gigantesco, não tinha um resultado, porque era muito aluno, tá? Então, eu tinha que buscar o quê? Uma interação automatizada, para eu não morrer de trabalhar. Então, a interatividade, que é uma interação que tem automação, aí você já consegue ter uma quantidade de alunos maior sendo atendidos. Você consegue aumentar o seu poder de escala. E esse é o princípio, tá bom? Esse é o princípio. E além de tudo, se na interação você tem um tempo muito maior gasto com burocracias excessivas, você vai ter mais prova para corrigir, você vai ter mais atividades e trabalhos para corrigir, vai dar muito mais trabalho. Na interatividade não, tem como você aplicar atividades e ações que são autocorrigíveis, que são fáceis de você analisar os resultados. E eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Você que estava aqui acompanhando essa introdução aqui comigo agora, eu vou te falar, eu vou te mostrar algumas opções para você trazer interatividade para sua aula, tá bom? Trazer interatividade para sua aula ao invés de interação. E essa interatividade pode ser presencial, pode ser online, que agora eu vou entregar a parte mais legal dessa aula aqui, para quem estava prestando atenção, para quem estava aqui comigo, né? Ó, para quem acompanha o nosso canal, os nossos vídeos já faz um tempo, sabe que eu não fico aqui só falando de teoria. Não, tá? Eu não fico falando de teoria. Fico falando de prática, tá? O que eu estou falando aqui é algo que eu aplico na minha realidade, que funciona para mim, que funciona para os centenas de professores do programa Aula Show, que eu mentoro lá, tá? Então, não adianta você pensar que só teoria da faculdade vai resolver. Tem que ter prática, e é isso que a gente vai mostrar agora para você. Agora eu vou mostrar uma ferramenta prática para você aplicar se você quiser. Deixa eu mostrar para vocês um negócio. Olha só, hoje eu estava fazendo uma palestra, hoje à tarde eu estava fazendo uma palestra, na verdade uma formação para professores da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, tá? Então a gente estava fazendo uma formação para 108 professores lá, e eu fiz uma atividade falando sobre cultura digital, E eu utilizei uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui agora, e eu vou mostrar para vocês como é que rolou esse negócio. Depois lá no Instagram eu vou colocar mais, tá?
vou colocar Reels nos Stories, então se você não segue no nosso perfil aí no Instagram, segue que depois eu vou compartilhar mais coisas para vocês verem o que rolou lá. Mas aqui eu vou mostrar o background, tá? O que eu fiz nesse processo. Ó, vamos lá, deixa eu apresentar para vocês a ferramenta Goose Chase, tá? Goose Chase. Hoje à tarde eu estava dando uma palestra sobre cultura digital e a gente estava usando essa ferramenta, o Goose Chase. O que é Goose Chase? Goose Chase é uma ferramenta para você fazer caça ao tesouro, tá? Ó, eu já usei essa ferramenta para um monte de coisa, tá? Para fazer avaliação, para fazer dinâmica, para fazer trabalho, para fazer revisão de conteúdo. É uma coisa bem legal. Então, olha como é que funciona essa ferramenta aqui. Estou mostrando o background por dentro dela aqui, tá? Então, ó, primeira coisa que você faz, essa aqui é a página do Goose Chase. Você vai digitar lá goosechase.com, você vai cair nessa página aqui, beleza? Está no navegador do Google Chrome. Vem aqui, traduzir para português. Clicou traduzir para português, ele vai traduzir toda a página, tá bom? Então, sem problema, você vai conseguir utilizar essa ferramenta tranquilamente. Tranquilamente. Fechou? Aí, olha só o que você vai fazer. Ó, fiz o sign aqui, fiz o cadastro, e aí você vai cair nas suas experiências, para eu mostrar para vocês o que estava de experiência. Então, eu cliquei em várias experiências, criei várias experiências, e eu criei essa experiência aqui, ó. Cultura digital na educação, tá? Criei essa experiência aqui. Vou clicar nela para você ver. Colocar o nome para a sua experiência aqui, vai colocar a descrição, o que você está fazendo aqui e vai salvar. Aí você vem para missões. Aí o que você tem que fazer nessas missões? Na missão aqui, você vai criar tarefas, missões mesmo, desafios que os seus alunos vão ter que fazer. E aí é onde a criatividade vai vir forte, tá? Nesse negócio aqui. Mas qual que é o objetivo dessa ferramenta? Essa ferramenta é para você trabalhar algumas habilidades importantes na cultura digital. Quais habilidades são essas? Criatividade, colaboração, trabalho em equipe, tá? Essa interatividade, tá? Essa conectividade, são todos elementos que você vai estar trabalhando utilizando essa ferramenta aqui com o seu aluno. Você vai entender melhor quando eu mostrar como é que foi o trabalho lá nessa palestra, que vai ficar fácil de vocês identificarem. Então, olha só, aqui eu tenho, dentro da ferramenta, eu criei, nesse caso, 25 desafios, tá? 25 desafios. Esses 25 desafios que a gente criou, demorou mais ou menos uns 25 a 35 minutos para os grupos terminarem. Foi o tempo que levou, 25 a 30 minutos para eles terminarem esses desafios. E como é que funciona a ferramenta do Goose Chase? Quando você cria uma missão, você pode ter basicamente 3 tipos de missão, 4 tipos, na verdade. Uma pode ser um check-in. Você coloca um posicionamento geográfico lá, marca a localização geográfica, e aí a pessoa tem que ir naquela posição e fazer o check-in, clicar no botão no celular, e aí você vai ter o registro. Então é uma atividade, uma tarefa. Eu evito de usar essa porque por vários motivos, né? Mas eu evito de usar essa. Uma segunda atividade interessante para trabalhar essa cultura digital, essa interatividade que tem aqui, é gravação de vídeo. Você pode colocar tarefas, missões, onde os alunos vão gravar vídeos, tá? Vão gravar vídeos, de acordo com o comando que você for colocar. Outra forma é tirar foto, tá bom? Mesma coisa, com um comando eles vão tirar foto. E uma outra forma também é escrevendo, dando resposta mesmo, do mesmo jeito. Vou mostrar aqui, vou clicar nesse aqui só para você entender. Ó. Vou add mission, eu vou adicionar uma missão. Aí você pode criar qualquer missão. Ó. Aqui eu vou selecionar o tipo. Ó. Pode ser foto e vídeo, pode ser um texto ou pode ser um GPS, missão de GPS, tá? Aí você vai colocar o nome da sua... Vou colocar aqui, ó, teste. Aí você vem aqui, pontos. Eu posso definir quais pontos eu quero. Então, vou colocar quantos você quiser, tá? Vou colocar se tiver 100 pontos. Vou fazer uma descrição. Aqui eu vou dar o comando. Aqui eu vou falar para o aluno o que ele precisa fazer. Pensar bem em como é que você vai fazer essa atividade vale muito a pena. Por quê? Porque ao utilizar essa ferramenta, você vai trabalhar elementos muito importantes como a interpretação de texto. Muitos alunos têm dificuldades extremas em interpretar um simples texto. Então, você colocar textos claros, com comandos claros e o mais detalhado possível, vai obrigar o aluno a interpretar esse texto e a executar essa tarefa da forma correta. Tá? Eu vou te mostrar isso agora. Aí você pode colocar, não vou criar isso aqui, mas aí você vem aqui, pode adicionar no feed ou não, vou te explicar isso agora. Pode colocar se vai estar disponível
disponível agora ou não, mudar se é foto e foto ou só vídeo, pode colocar se vai ser uma captura ao vivo no celular, ou se ele pode subir algum arquivo do celular, e aí você pode colocar alguma automação, que a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Mas eu vou cancelar isso aqui e vou mostrar uma atividade que eu criei aqui, ó. Então, olha só, eu criei essa atividade, no início da palestra, eu coloquei 3 atividades testes, para os controladores dos celulares aprender a utilizar. Então eu dividi aquela equipe, eu tinha 108 pessoas ali sendo formadas, então eu dividi em 10 equipes, tá? No final das contas, precisou de 8 equipes, tá? Mas aí o que acontece? A gente tinha 8 equipes aqui, na versão gratuita você pode fazer até 5 equipes, tá? Na versão paga você consegue mais, mas na versão gratuita já dá para fazer muita coisa com 5 equipes. E aí o que acontece? Você pode dividir os seus alunos em equipes. Um aluno vai ter um celular onde vai baixar o aplicativo e vai utilizar esse aplicativo para responder as missões e resolver as missões com o celular, registrar as missões com o celular. E os outros da equipe vão participar junto. Por que você desenvolve a colaboração? Porque você vai colocar tarefas, missões que exigem mais de uma pessoa, não só a pessoa que está controlando o celular. Você vai colocar tarefas que exigem mais pessoas da equipe atuando e fazendo. Tá? Então, exemplo, ó. Exemplo. Olha essa questão aqui que eu coloquei, ó. Vou abrir aqui para você. Aqui está essa missão, ó. Aprenda a usar a ferramenta parte 2. Era o teste inicial. Olha a descrição. Tire uma foto da sua equipe mostrando todos os integrantes. Ou seja, se ele tirar uma foto da equipe sem mostrar todo mundo, ele perde ponto. Então ele vai tirar a foto mostrando todo mundo. Um comando claro. Tá? Mostra o engajamento. Essa é colocar eles relacionando outros grupos. Ó, vou colocar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, olha aqui, olha essa atividade aqui, ó. Fotografe um membro de outra equipe tirando uma foto sua. Ou seja, vai ter que relacionar com membros de outra equipe para conseguir resolver essa missão aqui. Tá? Ó, outro exemplo. Olha esse aqui. Fotografe sua equipe em fila indiana com os braços para o alto. Aí, atenção, cuide para ser possível ver o rosto de todos da equipe. E sorriam. Então, olha o comando. Olha o comando. Vou colocar um mais detalhado que eu criei aqui, ó. E aí você pode criar de acordo com a sua criatividade. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Faça um vídeo de 5 pessoas da sua equipe realizando simultaneamente 5 ações diferentes com um celular. Cada pessoa realiza uma ação. Então, você poderia colocar assim, ó, 4 delas precisam realizar ações comuns para o uso de celular e uma delas deve fazer algo incomum, mas que é possível ser feito com o celular. Então, você pode usar o celular para ser um peso de papel. Não é um uso comum, mas serve, dá para fazer. Aí você vai, outra pessoa ligando, outra pessoa mandando mensagem, outra pessoa assistindo vídeo, outra pessoa mandando áudio, escutando áudio, sabe? Lendo um livro. Dá para fazer fazendo conta com o celular, olhando as horas. Então tem um monte de ação que daria para fazer. Ele teria que filmar essas 5 pessoas juntos, filmava e colocava no nosso feed ali. E aí eu fui colocando, ó, várias atividades. Ó, olha essa aqui, como a gente estava falando de cultura digital, olha essa aqui, era uma pergunta. Pesquise na internet uma boa definição para cultura digital e escreva aqui. Aí eu não coloquei não defini uma resposta padrão, tá? Então essa aqui eu tenho que entrar lá no dashboard e validar depois. Mas tem como você definir uma atividade padrão. Quer ver? Deixa eu colocar aqui um exemplo de atividade padrão, ó. Essa aqui, ó, que eu pedi para colocarem o meu nome. Você tem que variar, né? Colocar umas ações, umas missões mais simples, outras mais difíceis. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Qual o nome do palestrante de hoje? Primeiro e último nome. Aí aqui, ó, tinha que escrever exatamente o meu nome, ó. Se ele escrevesse qualquer outra coisa, ele não conseguia enviar. Então já é uma forma de você ter uma correção automática nesse processo aqui. Pegou? Então, por isso dá para usar em prova isso aqui, tá? Dá para usar em prova esse negócio aqui também. E aí a gente foi variando. Aí olha o que acontece. Depois que eu montei isso aqui tudo, você consegue visualizar as entregas no feed de entregas. Você cria como se fosse uma rede social, tá? Naquele evento, naquele momento, naquela aula, naquela atividade, você criou uma rede social. Então, isso é cultura digital. É você criar essa conectividade, é você ter interação do mundo real para o mundo digital
com interatividade, utilizando ferramentas que vão automatizar o processo. Então, olha aqui, ó. Será que tá chovendo? Pedi para tirar uma foto do céu. Olha lá, tirou uma foto do céu. Tirando foto dos grupos. Tá mostrando aqui, ó, respostas em textos. Olha aqui, os vídeos, tá? Os vídeos, só vai fazendo, ó, vídeo, vai gravar um vídeo curtindo. Olha lá, um vídeo pesquisando, então tá fazendo lá, olha a atividade, olha essa dinâmica. Então você pode ir olhando aqui no feed, ó, e nesse feed eu posso vir aqui e posso dar o like, ó, posso curtir, olha lá, posso vir e curtir, olha que legal. É uma rede social nossa, que foi feita junto com os alunos naquele momento. Entende que isso é cultura digital na veia? É você trazer isso para a sua sala de aula e utilizar para avaliar, para engajar, para chamar atenção. É uma ferramenta que dá para fazer isso com uma curva de aprendizagem muito rápida. Os alunos pegam isso aqui muito rápido. Você está achando que eu só aplico isso aqui com adulto? Não, cara. Não, com crianças. E eles vão à loucura, adoram esse tipo de atividade aqui, tá? Adoram. E aí você pode colocar, ó, além de ver essas coisas do feed, o professor, no dashboard, ele consegue ver a entrega e ver a pontuação dos grupos, ó. Ele consegue ver a pontuação dos grupos, quem ficou em primeiro lugar e tal, e consegue separar por submissão, ou seja, quais as missões foram enviadas, e você consegue avaliar cada uma, ó, olhar cada uma. Então eu posso clicar aqui e ver quais são as respostas, quais são as fotos. Olha lá, essa aqui, por exemplo, que é o desafio lá, que era para tirar a foto, todos os grupos tirar a foto da equipe toda. Olha lá, todo mundo tirou foto, ó. E isso foi tudo lá, ao vivo, junto comigo. Entende? E o pessoal participou, engajou, animou. Isso é cultura digital. É utilizar a interatividade nas suas aulas. Ganhar tempo. Tá entendendo que isso aqui ganha tempo? É exatamente o que eu tô falando para você, tá? E aqui tem várias opções, ó. Tirar foto com a pessoa mais nova do local. A pessoa, ó, aí tirou foto. É uma atividade que parece simples, não vai ensinar muita coisa. Vai ensinar a interpretar o texto, vai ensinar seguir comandos, vai ensinar engajar, interagir, vai engajar a turma, vai ensinar colaborar, trabalhar em equipe. Entende? Tudo isso ensina. Tudo isso ensina, ó. Olha só, atividades simples, mas que precisam que todos façam. E aí, dessa forma, você consegue gerar muito valor na sua atividade, ó. Na sua atividade, coisas simples. Éder, mas eu não tenho muita criatividade para fazer essas coisas. Não tem problema, ó. Quando você está criando as suas missões, você pode utilizar uma biblioteca de missões que tem aqui, ó. Aqui, ó, esse Pre-Made Missions, que está aqui, ó. Então, aqui tem várias sugestões, tá em inglês, é só traduzir, pega Google Translate e traduz, tá? Então, ó, tem várias opções aqui, ó, do que é para fazer, tá? Então, aqui, ó, olha que legal, olha esse aqui, Beautiful Mind. Prove algum teorema matemático conhecido em alguma janela ou algum quadro, alguma coisa assim. E filme isso, né? Filmar a pessoa. Então, olha só, atividade simples, dá para você fazer. Tem umas loucas aqui, sabe? Que eles colocam, filme alguém da sua equipe pulando num rio, numa piscina de roupa. Então não precisa, não vai inventar essas coisas com o seu aluno, né? Mas o céu é o limite. É só utilizar a criatividade. Se você tiver sem criatividade, pode olhar aqui algumas ideias para você ir criando as suas atividades, tá? Então isso aqui é uma ferramenta extremamente útil, tá? E aí você tem o dashboard, aqui, onde vai ter todo um relatório de como é que foi a realização das atividades, sabe? Como é que cada grupo se portou, como é que foi a entrega, o que eles fizeram nesse processo. Então, a gente consegue ter uma clareza. Olha lá, quantos times eu tinha, tá vendo? O total de times que eu tinha separado, mas 8 participaram. Quantas submissões? Ó, 186 submissões nessa atividade em cerca de 30 minutos, 35 minutos. Entende? Nesse período, olha o tanto de submissão. 93% das missões foram completadas. Teve equipe que não conseguiu completar. Às vezes não conseguiu dominar lá o celular, teve alguma dificuldade com a internet, ou a bateria acabou, acontece. Mas olha lá, aqui eu já tenho isso, inclusive, salva as submissões aqui, ó, os arquivos salvos, para a gente poder avaliar e fazer tudo. Olha as pontuações, o número de participantes que estava cadastrado, organizando. Olha que legal.
Entende? Aqui eu consigo saber quais grupos entregaram todas as submissões, quais grupos não entregaram, a pontuação que cada um fez, quais entraram mais de um tipo ali. Então, é uma ferramenta bem interessante, sabe? É uma ferramenta bem interessante para você dinamizar a sua aula, tá? Você mudar o jeito da sua aula. Vou mostrar mais uma aqui agora, ó. E essa ferramenta aqui é muito simples também, muito rápida e dá para você aplicar. Inclusive, eu coloquei aqui no Instagram eu utilizando essa ferramenta. Vamos ver se vocês vão ver, se vocês vão gostar. Ó, essa ferramenta aqui, ó, é essa aqui, é o Quiver. O Quiver. Quiver é um aplicativo onde você consegue fazer realidade aumentada. Realidade aumentada, tá? Então, olha só a representação desse vídeo aqui, ó. Eu vou colocar você, ó. O pai vai pegar o tablet aí, o celular, vai apontar para o desenho que eles coloriram, ou seja, virou realidade aumentada. Ó, eu já testei isso aqui com os meus filhos, eles vão à loucura, eles adoraram. A minha mais nova, então, para anos iniciais, isso aqui é fantástico, é tecnologia aplicada para ensino de anos iniciais, sabe? Educação infantil dá para usar isso aqui. Então, é muito bacana, tem muitas cenas legais isso aqui para aplicar. E é um aplicativo, que você baixa lá no Google Play lá, ou então no Apple Store, você baixa isso aí e no site deles aqui você vai baixar, vou mostrar para você vai baixar esses papéis aqui, ó, e acabou. O aluno com o aplicativo, você mesmo com o aplicativo, vai mostrar para ele, fala, ó, deixa eu mostrar para você o seu tubarão que você acabou de desenhar, você pintar, o cavalo, olha que legal. E aí mostra, olha lá, olha a carinha de alegria da criança. Ah, mas Éder, isso aí é só uma coisa mais lúdica e tal, né? Não, cara, não. O Quiver também tem opções de atividades para ensinar mesmo, que é o Quiver Education, tá? Ele tem algumas lições que é para você ensinar célula, ensinar poliedros, ensinar vulcão, sabe? O conceito da Terra, geologia, essas coisas, seres vivos. Olha que legal isso aqui. Esse vulcão foi o que eu mostrei para vocês lá. Então a criança pode pintar o desenho, depois eu abri o aplicativo no Quiver, e aí, quando você aponta para aquele papel, ele vai gerar a animação 3D, a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É você pegar algo que está no papel, no físico, e criar uma versão digital dele. E olha só a célula, você consegue visualizar, colorir, modificar, entender quais são os elementos, o que tem aí. Você consegue dar uma aula diferente. Olha lá, o conceito de planificação de poliedros. Você consegue aplicar isso aqui. Ah, esse aqui é uma ferramenta um pouco mais infantil. Tudo bem, dá para utilizar. Mas mesmo quando você vai utilizar com pessoas mais velhas, elas vão ver valor nisso aqui. Sabe, é uma ferramenta que serve para você variar o seu jogo aí, variar a sua aplicação. Isso só é possível por causa da cultura digital. O fato da gente ter possibilidades de interagir com outras pessoas utilizando as tecnologias, tá? Esse é o Quiver. Então, como é que você acessa, está no site, Quiver Vision. Quiver Vision, tá? Esse aqui, ó. Digitou.com. Você vai cair nessa página. Vai estar em inglês, mesma ideia. Clica no botão direito e traduzir para português, que ele vai traduzir para português, tá? E aí que você tem o quê? Vários planos. Na parte gratuita tem várias coisas e tem a versão paga. Então você vai fazer o quê? Vai acessar, vai baixar os recursos que tem aqui, educacionais. E você vai baixar esses arquivos, depois você vai baixar o aplicativo no seu celular e usar. É muito simples, não tem segredo. Instagram, que eu fiz um e-book para você usar essa ferramenta. Então, se você que está no Instagram ou você que está no YouTube quiser mais detalhes desse aqui, como é que você baixa e tudo mais do que eu já estou mostrando para você aqui, eu fiz um e-book explicativo. Me manda um direct com eu quero lá pro nosso Instagram, tá bom? Manda um eu quero lá no Instagram que eu te mando o link do nosso e-book para você baixar, tá bom? Mas não tem segredo aqui, gente. Não tem segredo. É uma ferramenta muito simples que dá para você fazer muita coisa legal com o seu aluno na sua aula. Então, ó, duas ferramentas simples, práticas, que você consegue fazer uma aula show, porque a gente vive em uma cultura digital, tá? Então a gente tem acesso a ferramentas digitais, ferramentas que prezam a interatividade, que é a interação com a automação. Fez sentido para você? Isso vai te ajudar? Vai, não é?
vai te ajudar porque você vai conseguir conquistar a atenção do seu aluno, vai te ajudar porque você vai conseguir automatizar processos, então vai gastar menos tempo na aplicação e na correção de atividades, tá? Você vai conseguir otimizar tempo e ter qualidade de vida, porque se você gasta menos tempo na preparação e na aplicação das suas aulas lá em casa, você também vai ter mais tempo para poder assistir aquela série que você gosta, passar mais tempo com a sua família, viajar, ou então simplesmente dormir, né? Tem gente que está querendo só dormir aí. Então é isso que a gente está oferecendo para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, o professor Wilson está perguntando, ó, boa noite, o desenho tem que ser baixado pelo site, tem, prof? Porque no desenho ele tem tipo uns códigos, né, uns QR Codes, que você, ao apontar o celular, ele vai reconhecer qual é a imagem, então você vai conseguir visualizar, tá? É isso que vai acontecer. Então, e você tem que baixar o aplicativo e baixar os pacotes, né, desses dados aí para você conseguir visualizar. Então é bem tranquilo de utilizar e vale muito a pena, tá? É uma ferramenta muito bacana, vale muito a pena. Lá no Aula Show tem tutorial disso, tá? Ó, gostaram? Gostaram da live? Gostaram dos insights? Bem tranquilo, bem simples, conceitos importantes e uma aplicação prática para você fazer na sua aula. Agora, ó, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa. Você no Instagram, você no Facebook, no Twitter, você também no YouTube. Você vai pegar essas ferramentas que eu te ensinei, o Goose Chase e o Quiver. Pega as duas, aplica as duas em uma aula suas aí, tá bom? Pega e aplica, utiliza. Da forma que eu falei para vocês aqui, aplica na sua aula. E vai lá no meu direct no Instagram e me conta como é que foi. Tira uma foto, manda uma foto para mim lá. Manda uma foto como é que foi, tá? Manda uma foto para mim como é que foi, que eu quero muito ver essa aula show. Eu quero ver o seu show, tá? Quero ver o seu show. Então aplica, eu quero que você aplique essa aula lá e me conta no direct do Instagram como é que foi essa parada. Tá bom? Faz esse combinado comigo? Hoje é quinta-feira. Então, faz isso, tá? Semana que vem tem feriado, mas faz isso, ó. Amanhã dá para você já aplicar alguma coisa. Na semana que vem, na quinta, na sexta, dá para você aplicar alguma coisa, mas o mais rápido possível. Não demora muito tempo, não. Aplica essa parada e vem no meu direct no Instagram e me conta, tá? Me conta como é que é essa aplicação. E, ó, já vou aproveitar e já vou falar um negócio para vocês. Nas próximas semanas vai ter uma coisa bem bacana, tá? Nas próximas semanas, a gente vai fazer um evento online, gratuito, aqueles eventos top que só você que me acompanha há mais tempo sabe que é bom pra caramba, né? A gente vai fazer um evento que é a Semana do Professor Nota 10. É um evento fantástico que eu vou fazer para ajudar você a se tornar um professor mais admirado, sabe? Eu vou te contar o segredo que você precisa saber para se tornar um professor admirado e que trabalha só o necessário, que trabalha o menos possível, sabe? É isso. Eu quero que você venha participar comigo, tá bom? Logo, logo eu vou colocar no Instagram, nas minhas redes sociais aqui, o link para você fazer a inscrição, mas já coloca no seu radar que vai rolar essa parada, tá bom? Logo, logo, nas próximas semanas, vai rolar esse evento. Então não perde tempo, quando abrir as inscrições, já faz a inscrição, é gratuito, tá? Faz a inscrição e vem participar comigo, porque a gente tem muita coisa para ensinar para você se tornar um professor inovador e se apropriar da cultura digital, tá? Que é essa cultura que veio para ficar e que vai cada vez mais se desenvolver muito rápido, tem se desenvolver muito rápido e você não pode ficar de fora. Você tem que estar muito antenado nessas mudanças para se antecipar às mudanças e conseguir aproveitar ao máximo as oportunidades que surgem com a cultura digital, tá bom? Ó, se você gostou, mais uma vez, coloca um joinha aí no nosso vídeo, compartilha para o professor. Não esquece de se inscrever no nosso canal e acompanhar os eventos que vão rolar nas próximas semanas. E eu te vejo na próxima live. Forte abraço. Valeu!